Havia chegado aos 40 com a sensação de que a vida seguia um curso previsível, quase automático. Trabalho, família, pequenas conquistas, alguns planos guardados para quando houvesse tempo. Até que, de forma inesperada, tudo desmoronou em um único dia. Foi numa manhã comum, dessas em que nada parece anunciar tragédia, que ele recebeu a notícia. Sua esposa, companheira de 2 décadas, havia sofrido um mal súbito e não resistira. A ligação do hospital ecoava como um trovão em sua mente. O relógio continuava correndo. O trânsito lá fora seguia seu ritmo, mas dentro dele o tempo parou. Aos 40 anos, sentia-se como um menino perdido no meio de um campo devastado. O lar, antes cheio de conversas e risadas, transformara-se em um espaço silencioso, quase insuportável de permanecer. Cada objeto guardava a lembrança dela. A caneca de café que usava pela manhã, o livro que deixara aberto na mesa de cabeceira, a blusa esquecida sobre o sofá. Pequenos detalhes que, até ontem, passariam despercebidos, agora gritavam em sua memória. Não era apenas a ausência de alguém querido. Era a sensação de que parte dele também havia morrido junto. Nos primeiros dias evitava qualquer contato. Amigos ligavam, parentes apareciam, mas ele fechava as portas. As palavras de consolo, por mais bem-intencionadas que fossem, pareciam vazias. Dizer vai passar ou Deus sabe o que faz não diminuía o buraco aberto no peito. O choro vinha sem aviso, no meio da madrugada, enquanto fitava o teto escuro. Havia noites em que se perguntava se ainda valia a pena acordar no dia seguinte. O trabalho, que antes lhe dava certa estabilidade, tornou-se insuportável. Olhava para a tela do computador sem conseguir digitar uma única linha. Reuniões pareciam farsas. Colegas cochichavam, tentando demonstrar empatia, mas ele só queria desaparecer. O luto não se limitava à saudade. Trazia também a culpa. Revivia, momentos em que discutiram por bobagens. Lembrava das vezes em que chegou tarde em casa, cansado, sem lhe dar atenção. Se eu tivesse feito diferente, repetia-se como um mantra doloroso. A mente humana é cruel em sua insistência de imaginar cenários alternativos. Será que poderia ter evitado? Se tivesse percebido sinais antes, talvez? A verdade é que ninguém estava preparado. A perda veio como um raio em céu azul. Nos corredores do cemitério, quando todos foram embora e restou apenas o silêncio das lápides, ele se viu sozinho diante da cruz recém-colocada. Ajoelhou-se, tocou a terra, ainda úmida, e falou baixinho. E agora, como eu continuo? Não houve resposta, apenas o vento frio balançando as árvores. Naquele instante, percebeu que o futuro parecia uma página em branco, mas não no sentido de esperança, e sim de vazio. Os dias se arrastaram. A casa, que antes era lar, tornou-se prisão. Evitava a cozinha porque o cheiro dos temperos lembrava as refeições que ela preparava. Evitava o quarto porque o travesseiro guardava ainda o perfume do shampoo. Dormia no sofá, entre cochilos interrompidos por pesadelos. A televisão ficava ligada apenas para abafar o silêncio, mas nenhuma imagem lhe prendia a atenção. Tudo parecia distante, como se vivesse em câmera lenta, observando os outros seguirem em frente enquanto ele permanecia estagnado. Aos 40, a ideia de recomeçar parecia absurda. Ouvia frases como "você ainda é jovem", mas soavam como insulto. Que juventude existia em meio à dor? Sentia-se velho, cansado, sem propósito. O corpo, antes acostumado a caminhadas e exercícios ocasionais, agora pesava. Perdeu o apetite, emagreceu rapidamente, e seu reflexo no espelho parecia de um estranho. A barba por fazer, os olhos fundos, as olheiras marcadas denunciavam noites em claro. Um dia, arrumando gavetas quase por impulso, encontrou uma carta antiga dela. Era um bilhete simples, deixado anos atrás numa manhã qualquer. Não esqueça que a vida é curta demais para não ser vivida com amor. Te amo. Leu e releu aquelas palavras dezenas de vezes. Um turbilhão de emoções o tomou. Chorou como não chorava desde o dia do enterro. Mas entre as lágrimas, algo diferente começou a surgir. Uma lembrança de que, apesar da dor, havia tido a sorte de viver um grande amor. Essa ideia, ainda que frágil, plantou uma pequena semente dentro dele. Mesmo assim, a escuridão ainda o dominava. Houve dias em que pensou em desistir de tudo. Pegava o carro e dirigia sem rumo, imaginando como seria se simplesmente desaparecesse.
Mas em algum momento, sempre voltava. Talvez por medo, talvez por instinto, ou porque, no fundo, havia uma centelha de esperança que se recusava a apagar. Essa centelha, embora mínima, seria a chave para a transformação que ele ainda não conseguia enxergar. As visitas ocasionais dos amigos se tornaram menos frequentes, mas havia uma vizinha, senhora idosa, que sempre deixava um prato de comida em sua porta. Pequenos gestos como esse lembravam-lhe de que ainda havia bondade no mundo. Mesmo relutante, passou a aceitar. Comia pouco, mas era um passo. Foi essa mesma vizinha que, em uma tarde chuvosa, bateu em sua porta e disse: "Você precisa caminhar, sentir o ar, ver gente. Não pode se trancar assim." A princípio, ignorou, mas suas palavras ficaram ecoando. No aniversário de 41 anos, um ano após a perda, acordou com uma mistura de sentimentos. De um lado, a dor permanecia. De outro, uma voz interna lhe dizia que talvez fosse hora de buscar algo além da tristeza. A memória da carta encontrada e as palavras simples daquela senhora o fizeram refletir. E se eu tentasse dar um primeiro passo? Não sabia como, nem para onde, mas pela primeira vez em meses considerou a possibilidade de se levantar de verdade. Ainda não era esperança plena, mas um esboço, como uma chama que, mesmo ameaçada pelo vento, insiste em brilhar. A vida que parecia ter terminado com a perda, talvez pudesse guardar capítulos que ainda não tinham sido escritos. O luto era real, profundo, irreversível, mas em algum canto do coração começava a surgir a ideia de que, mesmo sem entender como, talvez fosse possível continuar. O primeiro passo não veio com grandes decisões ou revelações milagrosas. Surgiu de algo simples, quase banal. Uma manhã qualquer, abriu a janela da sala e deixou que o sol entrasse. A claridade iluminou o espaço, revelando a poeira acumulada, os livros espalhados, as marcas de abandono que refletiam seu estado interior. Por um instante sentiu vergonha. Como havia permitido que sua vida chegasse àquele ponto? Pegou um pano, um balde com água e, devagar, começou a limpar. Não era apenas a casa que precisava ser arrumada, mas também a própria alma. Cada objeto guardado, cada canto varrido, parecia simbolizar um pequeno avanço contra o caos que o dominava. Nos dias seguintes, passou a sair de casa para curtas caminhadas. A princípio, apenas 2 ou 3 quadras, sem rumo definido. O ar frio da manhã batendo em seu rosto trazia uma estranha sensação de alívio. Lembrava-se das palavras da vizinha idosa: "Você precisa caminhar, sentir o ar, ver gente." Aos poucos, aquelas caminhadas tornaram-se rotina. No começo, carregava o peso da solidão, mas logo percebeu que observar o movimento da rua lhe fazia bem. Crianças indo para a escola, comerciantes abrindo suas lojas, casais caminhando de mãos dadas. Cenas comuns que antes passavam despercebidas. Agora lhe pareciam sinais de que a vida seguia seu curso. Em uma dessas saídas, parou diante de uma praça. Havia um grupo de pessoas praticando exercícios de alongamento. Ficou observando de longe, receoso de se aproximar. Não queria parecer intruso, mas também não conseguia afastar os olhos daquela cena. Um dos instrutores notou sua presença e acenou, convidando-o com um gesto discreto. Ele hesitou, mas algo dentro dele insistiu. "Vai!" Deu alguns passos tímidos, e antes que percebesse já estava tentando imitar os movimentos do grupo. Sentiu-se desajeitado, deslocado, mas também vivo. No final, o instrutor se aproximou e disse: "Venha quando quiser. Estar junto ajuda mais do que imagina." Aquelas palavras tão simples ecoaram dentro dele. Talvez fosse isso que precisava. Companhia, ainda que de desconhecidos. Os meses foram passando e, pouco a pouco, ele se permitia pequenos gestos de cuidado. Voltou a cozinhar, mesmo que fosse apenas pratos básicos. Comprou frutas, verduras, tentou variar o cardápio. O corpo, antes abatido, começou a recuperar energia. As noites de insônia ainda existiam, mas com menor intensidade. Descobriu que caminhar antes de dormir ajudava a acalmar a mente. Também começou a escrever. Pegava um caderno antigo e deixava os pensamentos fluírem. Muitas páginas eram preenchidas apenas com perguntas sem respostas. Por quê? O que faço? Agora? Qual é o sentido de continuar? Mas em meio às dúvidas, surgiam também memórias felizes, que lhe arrancavam um sorriso tímido. Escrever tornou-se uma forma de conversar com a dor. Foi nesse período que reencontrou um antigo amigo de infância, em um supermercado. O encontro foi inesperado, mas transformador. "Quanto tempo?" disse o amigo.
abraçando-o com força. Conversaram ali mesmo entre as gôndolas, como se retomassem um capítulo interrompido. O amigo percebeu a tristeza em seus olhos e, sem rodeios, convidou-o para tomar um café. No pequeno encontro, falou sobre como também havia enfrentado perdas e que, apesar da dor, havia conseguido seguir em frente. Não porque a gente esquece, explicou, mas porque aprende a carregar a saudade de outro jeito. Aquela conversa simples abriu uma janela de compreensão. Ele não estava sozinho em sua dor. Outras pessoas também haviam enfrentado o abismo e conseguido atravessá-lo. Esse reencontro trouxe algo novo, a vontade de se reconectar. Aos poucos, começou a responder mensagens que antes ignorava. Aceitou convites para encontros pequenos, jantares com amigos próximos. No início, sentia-se deslocado, como se estivesse em um mundo que já não lhe pertencia. Mas, com o tempo, a presença de pessoas queridas passou a ser combustível. Rir de uma piada, ouvir histórias banais, compartilhar lembranças. Eram momentos simples que devolviam cor à sua vida. Descobriu que o luto não precisava ser uma prisão solitária. Podia ser também um caminho partilhado. Ainda assim, havia recaídas. Algumas datas eram especialmente dolorosas. O aniversário dela, o dia em que se conheceram, a data do casamento. Nessas ocasiões, a tristeza o dominava com força, e parecia que todo o progresso havia sido em vão. Mas ao contrário dos primeiros meses, agora ele encontrava maneiras de enfrentar essas ondas. Em vez de fugir, passou a criar rituais de memória. Acendia uma vela, preparava o prato favorito dela, ou simplesmente escrevia uma carta contando como tinha sido seu dia. Não era uma forma de negar a perda, mas de manter vivo o que havia de belo na história dos dois. Transformar a dor em lembrança. Digna foi um dos passos mais importantes em seu processo. Foi também nesse período que começou a olhar para si com novos olhos. Aos 41 anos, percebeu que tinha a oportunidade de reconstruir não apenas a rotina, mas também sua identidade. Perguntava-se: o que quero para os próximos anos? O que ainda não vivi? Pensava nos sonhos que havia deixado de lado, nas viagens adiadas, nos projetos engavetados. Lembrava-se de como gostava de fotografia, mas nunca tivera tempo para se dedicar. Um dia, decidiu comprar uma câmera simples. Saiu para a rua e começou a registrar paisagens, rostos, detalhes que antes passariam despercebidos. Descobriu que enxergar o mundo através das lentes lhe trazia uma paz inesperada. Era como se aprendesse a ver beleza nas pequenas coisas, mesmo em meio à dor. Esse novo hábito o levou a conhecer grupos de fotógrafos amadores. Participou de encontros, trocou experiências, fez amizades. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu entusiasmo ao conversar sobre algo. Percebeu que a vida podia oferecer novos significados, ainda que diferentes dos que havia perdido. Não se tratava de substituir a ausência, mas de preencher o vazio com algo que lhe desse propósito. A transformação, claro, não acontecia de forma linear. Havia dias em que a tristeza voltava com força total. Mas agora ele sabia que não. Precisava se afundar nela. Tinha ferramentas: escrever, fotografar, caminhar, conversar com amigos. E, sobretudo, tinha a consciência de que o tempo não apagava a dor, mas ajudava a torná-la suportável. A vida, que parecia encerrada, começava a revelar novos capítulos. Aos poucos, a chama que quase se apagou ganhava intensidade. Certa noite, ao revisar as fotos que havia tirado, encontrou uma imagem de crianças brincando na fonte da praça. O sorriso delas, capturado no instante certo, trouxe-lhes uma reflexão profunda. A vida, apesar das perdas, insistia em florescer. Não importava quantas vezes fosse ferida, sempre havia um renascer. E naquele momento, percebeu algo essencial. Talvez seu recomeço não estivesse em apagar a memória dela, mas em honrá-la vivendo plenamente. Como se cada passo dado a partir dali fosse também uma forma de manter viva a essência do amor que compartilharam. Aos 42 anos, ele olhava para trás e mal reconhecia a pessoa que havia sido um ano antes. O homem derrotado, afundado, em dor e silêncio, parecia ter ficado em um outro tempo. A saudade permanecia, mas já não o destruía. Agora caminhava ao seu lado, como uma companheira discreta que lembrava daquilo que um dia foi importante. O luto não havia desaparecido, mas tinha mudado de forma. Deixara de ser apenas ferida para se tornar cicatriz, e como toda cicatriz, guardava história, lembrança e força. Sua rotina já não era a mesma. A casa,
que antes parecia prisão, agora era novamente lar. Tinha reorganizado os móveis, pintado paredes, plantado flores na varanda. Não se tratava de apagar o passado, mas de criar novos cenários para o futuro. Os objetos dela continuavam presentes, mas não como sombras dolorosas. Eram símbolos de uma vida partilhada. Lembranças que o inspiravam a viver com mais intensidade. A caneca de café dela agora estava em destaque na cozinha, usada por ele todas as manhãs como ritual. O livro que encontrara sobre a mesa de cabeceira foi colocado em uma estante especial. Honrar a memória se transformara em um ato diário de amor. O trabalho, antes insuportável, também ganhara novo sentido. Depois de meses de afastamento, retornou às atividades com outra mentalidade. Já não via ali apenas obrigações, mas uma oportunidade de se reconectar com o mundo. Passou a se dedicar com mais leveza, sem a necessidade de provar nada a ninguém. E, surpreendentemente, foi nesse novo ritmo que recebeu reconhecimento. Projetos que pareciam estagnados começaram a dar frutos e seus colegas, que antes o viam como alguém distante, agora se aproximavam em busca de conselhos. Descobriu que sua experiência de dor havia o tornado mais sensível, mais humano. Era capaz de escutar com atenção, entender fragilidades, apoiar outros em seus próprios dilemas. Tornou-se uma referência silenciosa, não por títulos ou cargos, mas pela forma como encarava a vida. Foi também nesse período que decidiu participar de um projeto voluntário. Um convite feito por um dos amigos fotógrafos o levou a registrar atividades em um abrigo para crianças órfãs. A princípio, pensou em recusar. Não se sentia pronto para lidar com outra realidade marcada por ausência. Mas aceitou, talvez por curiosidade, talvez por intuição. Ao chegar, foi impactado por sorrisos sinceros, olhares curiosos, pequenas mãos estendidas em busca de atenção. Ali, percebeu algo transformador. Mesmo em meio à perda, a vida insistia em florescer. As crianças, que tinham tão pouco, carregavam uma alegria pura que o desarmava. Fotografar aqueles momentos não era apenas um trabalho artístico, mas um exercício de gratidão. Cada clique parecia capturar não apenas imagens, mas lições de esperança. Esse envolvimento se tornou mais frequente. Voltava ao abrigo sempre que podia, não apenas com a câmera, mas com tempo e dedicação. Aos poucos, as crianças passaram a esperar por ele, chamando-o pelo nome, correndo ao seu encontro. E foi ali, em meio à inocência delas, que encontrou um novo propósito. Percebeu que podia transformar sua dor em serviço, seu vazio em entrega, sua saudade em amor ao próximo. Aquilo que parecia o fim revelou-se um chamado para uma vida com sentido maior. Sua saúde também mudou. O corpo, antes fragilizado, recuperava força. Voltou a praticar exercícios com regularidade, cuidou da alimentação, buscou acompanhamento médico. Descobriu que honrar a vida era também cuidar de si. Não buscava mais apenas sobreviver. Queria viver bem, viver inteiro. Os olhos, que antes carregavam apenas sombras, agora brilhavam com nova luz. Amigos antigos notavam a diferença. Você parece outro homem. E de fato era. Não porque havia esquecido a dor, mas porque aprendera a transformá-la. Um marco importante aconteceu quando recebeu a oportunidade de expor suas fotografias em uma pequena galeria comunitária. Não era nada grandioso, mas para ele significava muito. As imagens das crianças, das paisagens, das cenas cotidianas estavam lá, expostas para que outros também enxergassem beleza no simples. Durante a inauguração, ao ver pessoas emocionadas diante de suas fotos, sentiu algo que há muito não experimentava: orgulho. Era como se finalmente tivesse reencontrado sua voz. Descobriu que tinha algo a oferecer ao mundo e que isso poderia inspirar outras pessoas. Com o tempo, também, se abriu para novos relacionamentos. Não buscava substituir o amor que perdera, mas compreendeu que o coração é capaz de abrigar múltiplas formas de afeto. Conheceu pessoas interessantes, fez amizades profundas, permitiu-se sair, conversar, rir. Havia um medo inicial de estar traindo a memória da esposa, mas logo entendeu que honrá-la não significava viver preso ao passado. Ao contrário, significava viver plenamente, porque era isso que ela teria desejado. E nesse entendimento, libertou-se. O recomeço, afinal, não veio de um único gesto ou de um milagre repentino. Veio de pequenas escolhas acumuladas dia após dia. Abrir a janela, limpar a casa, caminhar, escrever, fotografar, abraçar, rir.
Cada detalhe formava um mosaico que aos poucos reconstruía a vida. Descobriu que aos 40 não estava no fim, mas no início de uma nova etapa. A dor havia sido o ponto de virada, a escuridão que o obrigou a buscar luz. E ao encontrar essa luz, percebeu que ainda havia muito para viver. Hoje, ao olhar no espelho, vê alguém que carrega marcas, mas também vê alguém mais forte. Entendeu que perder não é o fim, mas a chance de ressignificar. Aprendeu que o luto não apaga a história, mas ensina a valorizá-la. E que o recomeço, por mais assustador que seja, é sempre possível. O tempo não volta, mas a vida sempre oferece novos capítulos para quem decide escrever. E talvez seja essa a grande mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. A dor pode nos paralisar, mas também pode nos impulsionar. A perda pode nos quebrar, mas também pode nos reconstruir. Aos 40, aos 50, aos 60, não importa a idade. O que importa é a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece perdido. Se você que está ouvindo essa história também carrega uma dor, uma perda ou um vazio, saiba que o fim não precisa ser definitivo. Há sempre um caminho, sempre uma chance, sempre uma nova página esperando para ser escrita. O personagem desta história é apenas um reflexo do que muitos de nós podemos viver. A prova de que o luto pode se transformar em recomeço e que a vida, apesar de tudo, ainda vale a pena. Se essa história falou com você, compartilhe nos comentários a sua própria experiência de recomeço. Talvez sua palavra seja a força que outro precisa hoje. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir mensagens como esta, inscreva-se no canal Recomeço aos 40, ative o sininho e ajude a espalhar esperança. O recomeço é possível, e você pode ser parte dessa corrente de transformação.